Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, porque construís os túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais, pois eles mataram os profetas, e vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão os perseguidores e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam conta a esta geração do sangue de todos os profetas, derramando desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, será pedidas contas disto a essa geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes as chaves da ciência, vós mesmos não entrastes, e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 11, do versículo 47 até o 54. Como eu costumo falar para você, no tempo de Jesus existiam aquelas autoridades religiosas, que eram os fariseus, os mestres da lei e assim por diante, que eles seriam, por vocação própria e por entendimento, eles deveriam reconhecer na pessoa do filho de Maria e do carpinteiro, José, como era conhecido Jesus nesse tempo, era para eles reconhecerem a pessoa de Deus, do Messias que havia chegado e que já há muitos anos os judeus aguardavam. Mas eles não acreditavam. Para eles, Jesus era um charlatão, era um mentiroso, um enganador. E por isso, eles estavam fazendo o possível para encontrar alguma situação para matar Jesus. Só que Jesus, ao mesmo tempo que Jesus estava ali pregando, anunciando o Evangelho, Jesus tinha que conviver com essa situação difícil desses mestres da lei, desses fariseus, como eu acabei de ler agora no Evangelho, de saber que eles estavam tramando para pegá-lo. Então Jesus ele andava numa situação, como diz no ditado popular, de saia justa. Ele tinha que saber as coisas, como fazer. Tinha momento que Jesus, estando em Jerusalém, ele descia, ia lá para o lado do Jordão, se escondia, depois ele voltava. Era uma situação difícil que Jesus estava. Só que também, por amor àqueles homens, Jesus não tinha respeito humano. E aí Jesus ia apontando os erros deles. Eles que iam na casa das viúvas e pegavam o dinheiro das viúvas, pegavam o dinheiro no sentido que iam lá, faziam as orações e depois cobravam das viúvas. E eles eram do tipo que colocavam pesos assim nas costas das pessoas,
mas eles mesmos não carregavam aqueles pesos, eles eram exigentes, se achavam os santos, não se misturavam com os pecadores. Lembra aquela passagem de Jesus com aquela, quando ele entrou na casa daquela mulher, na casa do fariseu, e uma mulher veio lavar os pés de Jesus com as lágrimas dela? Aí o que foi que os fariseus disseram? Esse homem, se ele fosse realmente um profeta, ele jamais iria permitir que essa mulher fosse lavar os pés dele, porque ela é uma pecadora. E aí Jesus deu uma lição neles, porque Jesus não tinha respeito humano. Porque Jesus queria salvá-los. Jesus queria tirá-los daquela situação que eles estavam, mas eles estavam com o coração totalmente fechado. Por isso que no evangelho de hoje Jesus diz para eles, olha a advertência. Sempre essa advertência que Jesus fazia era para eles tomarem consciência do quanto que eles estavam errados. Aí Jesus dizia, ai de vós, porque vocês constroem túmulo dos profetas e, no entanto, foram vossos pais que os mataram, apontando, mostrando os erros deles para que eles pudessem mudar de vida. Não era apontar para Jesus se mostrar como o bom. Bem, primeiramente, Jesus é o bom mesmo, ele é Deus, né? Não tem como. Mas era para eles tomarem consciência dos erros dele. E aí, aqui vocês viram, né? Jesus dizendo que eles mataram os profetas, que todas as vezes que aparecia aqueles profetas falando em nome de Deus, mostrando os erros, eles não queriam sair dos erros no passado, então eles acabavam matando. E Jesus já está mostrando para eles que o que eles querem é matá-lo também. E aí aqui Jesus diz uma coisa que para mim é dolorida. Vós mesmos, aqui ó, versículo 52, ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, a chave do conhecimento. Vós mesmo não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Não entram no céu e, no entanto, não deixam o outro entrar. E aí, quando Jesus saiu, eles se sentiram extremamente ofendidos. E aí Jesus fala para eles. Eles se sentiram ofendidos e eles começaram a maltratar Jesus, meus irmãos. Quando Jesus saiu daí, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos, e armando ciladas para pegá-lo de surpresa por qualquer palavra que saísse de sua boca. O que é que isso tem a ver comigo e com você? Meus irmãos, quando as pessoas elas não querem sair do erro, e elas se sentem atingidas pelo testemunho da outra pessoa, elas se sentem tão incomodadas que elas começam a inventar história. Começam a caluniar, inventar calúnias para eliminar aquela pessoa que está fazendo, que está, de uma certa forma, levantando e fazendo com que elas mudem de vida. Talvez você já tenha passado por situações de perseguição. Talvez você tenha passado por situações de pressão. As pessoas te pressionam porque você está no caminho certo. Sabe aquela história que diz assim, todo mundo faz, e essa história de todo mundo faz é para o outro também fazer? Porque não quer sair? Não desanime na sua caminhada. Continue firme. Se a tua consciência mostra que você está certo
e realmente você está certo, porque o que você fala está de acordo com o Evangelho, está de acordo com o que Jesus ensinou, está de acordo com a moral cristã, está de acordo com o que a igreja ensina. Parabéns se você está sendo perseguido. Parabéns. Não tenha medo, continue firme. Não provoque ninguém, não. Porque Jesus não estava provocando. Jesus estava mostrando. Mas continue firme. Porque aí nós vamos entender o que Jesus diz, que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O que perseverar até o fim? É interessante que hoje a igreja ela celebra 3 santos. Santa Edvirgem, Santa Margarida Maria Alacoque e São Geraldo Magela. A igreja comemora esses 3 santos. E aqui eu queria ressaltar São Geraldo Magela, que foi caluniado, recebeu uma calúnia. Uma moça começou a dizer que São Geraldo estava querendo insinuá-la, querendo pegá-la para fazer alguma coisa. E aí essa moça levantou essa calúnia e era uma menina que queria até ser religiosa. Mas como ela não conseguiu ser, ela provocou e soltou, inventou essa calúnia. São Geraldo Magela simplesmente ficou quieto, não falou nada. Santo Afonso Maria de Ligório, o fundador da Congregação do Santíssimo Redentor, os redentoristas, acreditou também na menina e começou a colocar situações de São Geraldo não poder comungar, isolou São Geraldo Magela. São Geraldo Magela participava da Santa Missa e ficava lá na hora da elevação, ele chorava, sofria, porque ele não podia receber a Eucaristia diante daquela calúnia que aquela menina tinha inventado. Passado um tempo, aquela menina viu o mal que ela fez, foi se confessar, e aí o confessor dela falou: você vai falar com Santo Afonso que tudo que você fez foi uma mentira, que os fatos que você falou foi uma grande mentira. Ela falou, e aí Santo Afonso, todo sem graça, foi conversar com São Geraldo Magela e perguntou para ele: mas por que você não falou nada? Ele disse: porque na nossa regra diz que nós não devemos nos defender. Quem nos defende é Deus. Sejamos firmes. Peçamos a Santa Edvirgem, peçamos a São Geraldo Magela, peçamos a Santa Margarida Maria Alacoque. Todos eles sofreram para que nós sejamos perseverantes até o fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.